Graça e paz, amados. Deus seja louvado. Graça e paz a todos os irmãos. Aguardar os amados chegarem. Uma foguetaiada só aqui na rua. Ele mexe de hora em outra. Ele solta um foguete. Aguardar aí, meus amados irmãos, pra gente iniciar, né? Tá bom, meus amados? Hoje o tema é verdadeiramente filhos, né? Nessa semana aí, vamos... Olá, Cláudia. Seja bem-vindo, tudo bem, Cláudia? Deus seja louvado. Tô aqui esperando os abençoados chegar. Hoje é uma tarde difícil. Irmão Léo, graça e paz, irmão Léo. Cláudia. Meu amado, hoje foi uma prova, viu? De tarde com bastante febre. Tô na garganta, dor de cabeça. Tô aqui pela graça de Deus mesmo. Pra gente... Boa noite. Pra gente continuar nesse propósito de Deus. Tudo bem, Cláudia, graças a Deus. Eu não vou nem falar muito alto, meus amados. Vocês estão ouvindo bem? E minha garganta... Eu tô bem, Cláudia. Só essa tarde aí que foi a misericórdia, viu? Uma febre, dor na garganta. Dor de cabeça. Mas, pra glória de Deus, tô um pouco melhor, né? Pra glória de Deus, tô um pouco melhor. Então, vou falar assim nesse... Vou buscar falar assim, tá bom? Irmã Neide, Fabiana, seja bem-vinda. Vou buscar falar assim por conta da garganta, né? Essa febre aí, essa dor de cabeça, misericórdia. Mas Deus é fiel, né, meus amados? Deus é fiel. Hoje o tema, estamos aí numa semana de oração e leitura da palavra, né, meditação. Hoje o tema é verdadeiramente filhos, né? Obrigado, minha irmã, obrigado. Digo que eu tô um pouco melhor, né? Graças a Deus, tomei um banho ali, né? Saí da cama, dores na articulação, misericórdia, dores na região do tornozelo, dor de cabeça, mas é isso mesmo, né? Tenho que continuar o propósito da semana, tá bom? Obrigado, irmãs aí. Eu vou tentar falar nesse nível aí para não forçar muita garganta, tá bom? Olha, vamos orar e vamos pro tema desta noite, que é verdadeiramente filhos. Vamos saber quem são de fato os filhos de Deus, à luz da Escritura. Não aqui conforme o que eu acho, né? Mas à luz da Sagrada Escritura, tá bom? Onde você estiver aí, pegue sua Bíblia aí, tá bom? A minha tá, eu tenho essa aqui que é um pouquinho, né? Já tá um pouquinho velhinha, mas é abençoada, bem marcada ela. Glória a Deus. Então, pegue a sua Bíblia aí, acompanhe comigo que nós vamos ler bastantes textos aqui e você acompanha para ver se está escrito exatamente da forma que vai ser lido, tá bom? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, confessamos, Senhor, que somos pecadores e miseráveis, somos pó, Senhor. Por favor, Pai, tende misericórdia da nossa alma, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a andar em santidade de acordo com Tua palavra, não fazendo, Senhor, a vontade da carne, mas fazendo a vontade do Teu Santo Espírito. Nos direciona, Senhor, nesta noite, e vê os Teus santos anjos, para que as ações de Satanás e dos demônios sejam todas neutralizadas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Usa, Senhor, o teu servo, o teu vaso, nesta noite, como canal de bênção para as almas que estão ouvindo, para edificação e crescimento na fé, para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém? Peixoto Cristiane, seja bem-vindo. Glória a Deus, Fabiana. Glória a Deus. Essa obra, minha irmã. É essa obra aí, ó. É essa obra, infelizmente, as pessoas não estão, né? Ligando para a obra, mas ainda existe. Você lembra que eu falei para você? Deus tem um propósito grande na tua vida, entendeu? E é levar a palavra de Deus, fazer live, visitar os moradores, fazer a obra, entendeu? Fazer a obra de Deus para a glória de Deus. Então, isso é o que Deus quer de nós, né? Deus nos chamou para a gente ficar sentado no banco da igreja sem fazer diferença. Deus nos chamou para fazer diferença, porque as almas estão morrendo, né?
As almas estão necessitando do alimento espiritual. E a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue, né? Pega a Bíblia de vocês, tá bom? Abre a palavra de Deus em Hebreus capítulo 5. Glória a Deus. Hebreus capítulo 5, e a palavra de hoje é verdadeiramente filhos de Deus. Vamos nos certificar de acordo com a palavra se estamos no caminho certo para ser filhos de Deus. Nós sabemos que existem os filhos de Deus de criação e os filhos de Deus de DNA. Na verdade, qual é esse DNA? É o sangue do Cordeiro que corre nas veias daquele que aceitou Jesus, daquele que foi remido. E há os filhos, né, que não passaram pelo arrependimento, não foram lavados no sangue do Cordeiro. Então a palavra de hoje é Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 para iniciar. E a pergunta é, para a gente poder entender se somos todos filhos de Deus de DNA, a pergunta é a seguinte: o Senhor Jesus irá salvar a todos os crentes? A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus, mas aí, o Senhor Jesus irá salvar todos? Eu não estou falando aqui da questão dos mundanos, não, da pessoa que não se arrependeu, está lá no mundo. As pessoas, todos que estão na casa de Deus, vão ser salvos? Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz o seguinte: embora sendo filho, quem sendo filho? Jesus. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha só, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Olha só. Ou seja, o Senhor ele é o autor da salvação para aqueles que lhe obedecem. Ora, não é todo mundo que é salvo pela graça, não é assim? Mas a Bíblia está dizendo outra coisa. A palavra de Deus está dizendo que todos os que obedecem. Porque já foi dito isso aqui várias vezes, mas eu vou recapitular. Não tem como a pessoa dizer que recebeu a graça de Deus vivendo em transgressão, vivendo contra a vontade de Deus. Isso é um filho rebelde. Logo, ele é uma criatura e não um filho remido no sangue de Jesus. Então, Jesus é a salvação para todos que lhe obedecem. Romanos, eu vou citar aqui também, não sei nem citar aqui para passar para vocês, mas eu vou citar de cor. Romanos capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: no dia que Cristo Jesus vier julgar os segredos ocultos dos homens em conformidade com o meu evangelho. Ou seja, Jesus vai julgar os nossos segredos em conformidade com a palavra. Romanos 2,16. Podem olhar aí, está escrito na Bíblia. Então são textos que as pessoas hoje estão pulando, né? Por quê? Porque a Bíblia hoje, para algumas pessoas, alguns pregadores, é um cardápio. Eles vão pegar alguns textos que lhe convêm. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, antes de dar continuidade. A pergunta é o seguinte: para que o Espírito Santo inspirou os homens para escrever a Bíblia? Por quê? Qual é o intuito do Espírito Santo de Deus? Qual é o intuito de Deus nos entregar a palavra de Deus? A Bíblia. Para que a Bíblia está em nossas mãos? Eu vou responder. Muitos estão entendendo que a palavra de Deus está em nossas mãos para a gente receber bênçãos materiais, né? Hoje nas igrejas, você vai entrar na igreja, você vai receber muito. Receba, pregação de política, um monte de coisa. Mas o que pouco se vê nas igrejas é a palavra de salvação. Ou seja, o tema central na Bíblia é a salvação. Toda a história foi contada em prol de salvar o homem. Como o homem foi criado, como o homem caiu, como Deus organizou a vida do homem por leis para que não ficasse desbandeado, sabe? Para não descer a ribanceira, como dizem, né? E ali o Senhor foi enviando profetas para ir apacentando. E depois até que veio Jesus Cristo, que é a salvação. E todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, que é a salvação. Ou seja, o Senhor Jesus é o centro da Bíblia. Não é, a mensagem central da Bíblia não é recebermos bem material. A mensagem central da Bíblia não é pregar sobre político A ou política B. A mensagem central da Bíblia é para salvar o homem. Exatamente, irmã Fabiana. Porque eu pergunto a você, salvar de quê? O que é que a Bíblia tem que nos salvar? Da condenação da ira de Deus, devido ao pecado. Entendeu? Seja bem-vindo, Felício Marli. Ou seja, a Bíblia foi escrita no intuito de que os homens sejam salvos da ira do Cordeiro. É o Cordeiro, vai ter a ira do Cordeiro, está escrito no livro de Apocalipse. Então a Bíblia foi escrita nesse sentido, para que nós fôssemos salvos. Olha que interessante. E aí, já está manifestado o amor de Deus. Muita gente está esperando o amor de Deus de coisas terrenas, mas o amor de Deus, gente, imagina só, Cristo, em toda a sua glória, se despiu de toda a sua riqueza, de toda a sua glória no céu para morrer por mim e por você. Eu gosto de trazer uma analogia que diz o seguinte:
Será, meus amados, que você, se você fosse milionário, sabe? Você fosse milionário, se tivesse muito dinheiro mesmo, será que você deixaria toda a sua riqueza ou pegaria todo o seu dinheiro para tirar um estuprador da cadeia, para tirar um assassino da cadeia? Nos convém amar aquele que nos faz bem, né? Bem óbvio de fariseu. Nós amamos aquele que nos faz bem. Mas hoje é pregado o quê? Se um ladrão te roubar, a gente tem que dar um tiro. Não é verdade? Isso está pregando dentro da igreja. Ou seja, se alguém te assaltar, você tem que dar um tiro nele. Ou seja, estão deturpando a mensagem de Deus. Porque que recompensa nós vamos ter se amarmos somente os que nos amam? Não é verdade? Ou seja, a nossa recompensa é quando nós amamos aquele que nos persegue. Aí está o aperfeiçoado amor. E o amor aperfeiçoado lança fora o medo. Tá bom, meus amados? Tem outro texto também que eu queria deixar para vocês em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 10. 1 Tessalonicenses, vamos lá? 1 Tessalonicenses, me desculpe, meus amados, eu sempre falo errado, é 2 Tessalonicenses. Vira e mexe, eu falo errado. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 a 10. Verdade, Cláudia, verdade. Eu não duvido de você não, meu irmão. Eu não duvido não, porque infelizmente o evangelho que está sendo pregado é um evangelho que nós chamamos de antropocêntrico, né? Onde o homem é o centro, onde a vontade do homem é que dita a Bíblia. O homem está analisando, né, fazendo a hermenêutica bíblica através da sua vontade. Ou seja, ele pega, que é chamado, né, de exegese, porque tem a exegese, que é o correto de você extrair o que está dentro do texto, e a exegese, que é que você pega e coloca no texto. Então os homens estão fazendo isso. Eles estão colocando os seus entendimentos dentro do texto. Eles não pegam o que o texto diz para ele. Por quê? Porque a correção, a primeira pessoa que vai ser corrigida é que vai estudar, que vai meditar e se debruçar em cima da palavra para passar para outros. Entendeu? Ou seja, antes de eu pregar para vocês, eu tenho que passar pelo crivo, eu tenho que me avaliar, tenho que melhorar, mudar sempre. E os homens não, estão fazendo o evangelho segundo o seu próprio ventre. E isso é levantar um altar nos seus próprios corações. Então estão pregando isso sim na igreja, a teologia de vingança. Vamos ter um estudo aqui, depois de amanhã, com a permissão de Deus, sobre os louvores. Mas olha só, que são músicas, né? Olha só, tem música dizendo o quê? Eu sempre uso essa como ilustração, né? Que fala assim, ó. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Meus amados, não fiquem chateados comigo quem gosta dessa música, que isso é uma música, mas isso não é louvor, não. A Bíblia não prega a vingança. Você vê que são as mesmas pessoas que dizem que o Antigo Testamento não serve mais, mas quando é para usar esses textos bélicos, né? São textos bélicos, de guerra, eles trazem para o dia de hoje. E o irmão com que ele tem que amar, que Jesus ensina a amar o irmão, e não amar aquele que nos fazem bem, nosso pai, nosso esposo, nossos filhos, não. É amar aquele que nos persegue, aquele que nos calunia. Mas não, as pessoas estão pregando o quê? Ah não, fulano tem que me ver bem agora para me aplaudir, porque ela me desejou mal. Ou seja, cadê o perdão? É uma música que vai levando as pessoas ao ódio, incentivando o ódio dentro da igreja. Então está muito sendo incentivado os ódios dentro da igreja, e Deus ele está irado com isso. Deus ele não se agrada disso, meus amados, porque Deus é amor. Não há como jorrar de duas fontes, né? Como disse outro dia a querida irmã Fabiana, jorrar de duas fontes, água diferente. Da mesma fonte jorrar água diferente, não tem como. A árvore boa dá má fruto. Vocês estão entendendo? Vamos ver o que aqui diz em 2 Tessalonicenses? Capítulo 1, 7 a 10, diz o seguinte: E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Olha só, meus amados, ou seja, o Senhor Jesus vai salvar a todos, desculpa, o Senhor Jesus vai salvar a todos somente os que obedecem. Olha o que diz aqui, ó, versículo 8, que me chama bastante atenção, ó. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho. Ou seja, as pessoas estão achando hoje, amados, um ponto principal, a característica, o atributo do cristão é a obediência. Se o crente ele é desobediente, ele não é filho, ele é bastardo. Diz a palavra de Deus que aqueles que não são castigados por Deus, aqueles que Deus não disciplina, são bastardos. Então é necessário entendermos que temos que estar na posição de obediência. Tá bom? Porque somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom gratuito de Deus, sim.
Sim, mas a fé ela está inerente à obediência. A fé sem obediência, meus amados, é fideísmo. A fé é uma loucura, você está entendendo? A fé tem que estar atrelada à obra, e à obra de obediência, porque Abraão creu, isso foi imputado como justiça, e Abraão obedeceu, tá bom? Não existe isso na Bíblia, não. Eu vou fazer um estudo aqui, se o Senhor me permitir, e quero que vocês estejam aqui. Eu vou mostrar para vocês, ponto a ponto, dos mandamentos de Deus, Jesus pregou. Jesus falou que podia adulterar, Jesus falou que podia mentir, Jesus falou que podia roubar. E de onde é que esse povo está dizendo que a lei foi abolida? A lei nunca salvou, meus amados. A lei nunca salvou. Eu estava assistindo hoje pela tarde, deitado ali, tentando assistir um estudo, onde eu vi um pastor de uma igreja conhecida, ele falando que o pecado, olha só, o crente está em pecado é o crente que não lê a Bíblia, não ora e não vai para a igreja. Meus amados, isso são pontos que vai levar o crente ao pecado, isso é óbvio. Mas isso não é o ponto principal do pecado, porque a Bíblia diz em 1 de João que o pecado é a transgressão da lei, ou seja, o pecado é a desobediência. Mas essas pessoas estão interessadas que as pessoas fiquem dentro da igreja. Tem que congregar, Jó? Está escrito na palavra que tem que congregar, sim. Temos que congregar, mas ser crente, meus amados, não é isso. Ser cristão não é isso, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Lembra que a Bíblia diz que o nosso corpo seja o quê? Sacrifício vivo. Olha que interessante, nosso corpo é templo. Nós somos os próprios sacerdotes agora na nova aliança. Por quê? Porque nosso corpo é sacrifício vivo. Quem vai oferecer esse sacrifício? Você. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Tu, o sacerdote. Para isso o véu foi rasgado. Mas Deus continua sendo o mesmo. Tá bom? Deus ele não mudou. Deus no Antigo Testamento era um Deus, eu sou tirano, vou matar todo mundo. E agora eu sou bonzinho, viu? Pode pecar à vontade. Não, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o do Novo. Ontem também assisti a um arqueólogo famoso e nos comentários tinha uma irmãzinha que botou, querendo que ele explicasse para ela o porquê o Deus de número é tão punitivo. O Deus de números da Bíblia é tão punitivo. Meus amados, o mesmo Deus de números é o mesmo do Novo Testamento, ele não mudou. Ele não mudou. Como é que as pessoas querem? Como é que vocês acham que um pai age com um filho desobediente? É como? Um pai que ama o filho. Eu sempre costumo trazer a ilustração de uma criança, que eu tenho um filho pequeno aqui, de 2 anos e pouco. Se ele for colocar o dedo na tomada, eu vou dizer o quê? Meu filho, coloca o dedo na tomada, coloca, papai te ama. Não, não coloque o dedo aí. E eu estou castigando ele, estou maltratando. Não estou amando. Eu estou amando porque as consequências daquilo vai ser ruim para ele. Ou seja, o amor hoje é o pregado pelos lixos de emissora aí que prega pornografia, matança, só coisa ruim, adultério. Então, o amor que as pessoas entendem é o da televisão, da novela. O falso amor, o pseudo-amor. Entendeu? Então as pessoas têm isso em mente. Qual é o pseudo-amor? O filho enche a cara de droga, vai lá, bate o carro, mata uma pessoa, vai preso, aí o pai se condói e vai lá e tira o filho da cadeia e todo mundo está assistindo, esse é o papai amoroso. Não, Deus não é assim. Você pecou, você vai colher as consequências do pecado. Mas Deus também não é um Deus que fala assim, colhe agora as consequências do pecado. Não, Ele fala, esse que eu coloco diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe pois a vida. Ou seja, Ele coloca diante de você as duas alternativas, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele ainda dá uma dica, meus amados, escolhe pois a vida. Olha que lindo. Esse é o amor dele, ele não quer ser perverso com a gente, ele só está cuidando da gente. Por quê? Porque ele não quer que a gente vá para o abismo. Porque ele não quer que a gente fique nas garras de Satanás. Porque o pecado é uma brecha para o inimigo entrar. E se Satanás entrar, ali sim, não tem dó de ninguém não. Ali sim, pense que é terrível. Meus amados, Tiago, aqui para terminar essa primeira parte, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olha só o que Tiago vai dizer aqui, ó. Tiago 1, 12. Vamos ver o que fala no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, ó. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só, a coroa da vida, aquele que suporta a luta. Se nós formos analisarmos o evangelho partindo do pressuposto da teologia, da prosperidade, né? Da falsa prosperidade, a gente vai ver o quê? Que é bênção aqui. Mas vamos ver os homens de Deus sofrendo, não é verdade? Verdade, irmã Fabiana. Olha, irmã Fabiana, não é só você não, viu? Já sofri muito. Um dia, se o Senhor me permitir, eu vou contar um pouco do meu testemunho, sabe, meus amados? Sofri muito. E não é porque dizer, porque Deus é isso, não. Foi eu que escolhi coisas erradas.
Eu errei durante minha vida, durante um bom tempo eu errei. No dia que eu falei assim, vou para a igreja, meus amados, Satanás se levantou, foi terrível. Foi terrível. Até fome passei, saí de casa. Foi uma luta, foi uma luta. E minha esposa, né, que conheci mais ou menos nessa época, foi que me ajudou muito. Então, é isso, meus amados. Mas Deus, ele queria o melhor para mim. Eu que estava tomando decisões erradas. Eu que tomei várias decisões erradas. E vou dizer para vocês, Deus, ele tem o melhor pra gente. Ainda que não seja nessa terra, porque essa terra aqui é já do maligno, né? Ele tem algo melhor pra gente no céu. Porque essa terra aqui, as coisas se acabam, se destroem. Mas o que Deus tem... Desculpa. Mas o que Deus tem preparado para nós no céu é muito melhor. Então, olha só que ele promete a coroa da vida, meus amados. O que aqui na terra pode se comparar com isso? Há algum tempo atrás, não sei se vocês souberam que o presidente, né, do Banco Santander, que ele faleceu de coronavírus, e a filha dele fez um comentário dizendo que o pai dela faleceu, ele sendo, não sei se ele é milionário ou bilionário, tá bom? Mas ela disse que ele tendo tanto dinheiro, ele faleceu precisando de algo, desculpa, ele faleceu precisando de algo que é de graça, o oxigênio. Olha que forte, meus amados. Olha que forte, ou seja, a pessoa tem tanto dinheiro, mas na hora de salvar a vida, só tem um que pode salvar, é Deus. Não tem dinheiro que salve. Vamos para outra pergunta. Eu quero agora ir para a primeira de João, primeira epístola de João. E a pergunta é o seguinte: quem são os crentes que não conhecem o Senhor Jesus, meus amados? Quem são os crentes que não conhecem o Senhor Jesus? 1 João, capítulo 2, versículo 4. Nós vimos já que o Senhor não vai salvar a todos, ele vai salvar apenas os obedientes, porque Deus ele não é injusto, né? Imagina a pessoa vive como quer aí no mundão, o crente que está lá lutando contra as setas de Satanás, vai os dois juntos para o céu. Não, não é assim, meu irmão. Deus é justo. A Bíblia diz que ele não é inocente o culpado, nem culpa o inocente. Então agora nós vamos ver os crentes que não conhecem a Deus. 1 João 2,4 diz o seguinte: aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha que forte que o apóstolo João está falando aqui, ó. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Não é lindo, irmã Fabiana? É lindo demais isso. Eu me emociono, outro dia eu estava me emocionando com a passagem assim, sabe, uma correção. Porque quando eu vejo Deus me corrigindo, eu vejo que ele me ama, sabe? Eu vejo que ele me ama. Então, olha só, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Ou seja, eu conheço a Deus, eu louvo na casa do Senhor, prego, mas não guarda, não é obediente, é mentiroso. Por isso que você já veio falar que vai ter muitos que vão chegar assim no dia, né? Que Jesus voltar, vai bater no peito e falar: Senhor, eu expulsei demônio, ó, no teu nome. Eu curei enfermo, no teu nome. A pessoa acha que o poder é dela, que ela tem algum poder. Mas olha que coisa interessante, a Bíblia, se não me falha a memória, Romanos 9, 27, vai dizer que os dons são irrevogáveis. Olha que impressionante. Os dons são irrevogáveis. O que é isso, Jó? Deus ele não dá e toma. Satanás, se alguém fizer um pacto com o diabo e depois simplesmente aceitar Jesus e sair do satanismo, ele vai lá tomar tudo que ele deu à pessoa. Mas Deus não, ele dá o dom à pessoa, que a pessoa vai para o mundo, ele não toma não. Tem pessoa que Deus deu o dom para louvar, a pessoa vai usar o dom de louvar no mundo, para ganhar dinheiro. Deus deu o dom da palavra à pessoa, né? A pessoa vai usar para virar político, sei lá, alguma coisa assim. Então Deus ele não dá e toma. Mas algo interessante, os dons não é, meus amados, característica de salvo. O que é a característica do salvo é o fruto. A Bíblia diz, pelo fruto os conhecereis quem é a árvore, não pelos dons. Dom é uma coisa, fruto é outra, tá bom? Quem quer saber o que é fruto, vai lá, Gálatas 5, 19 em diante, tá bom? Então vamos nós, Tito também. Isso mesmo, Neide. Tito também vai dizer isso, viu, irmã Neide, irmã Fabiana e querido irmão Léo e Valéria. Tito capítulo 1, versículo 16. Me chama muita atenção essa passagem de Tito, que fala basicamente isso. Tá bom? Vamos lá, Tito 1, 16. Olha o que diz. Isso mesmo, irmão Léo. Tem que andar como ele andou. Tito 1, 16. Ó. Olha o que fala, é forte, hein? No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Eu estou inventando, a palavra de Deus está nos respondendo e nos mostramos. Não é, meus amados, uma doutrina que você pega um texto isolado e faz a doutrina, né? Igual há algum tempo atrás eu vi um pastor que pegou a Bíblia, leu aquela passagem de Oséias, né? Vai lá, toma uma mulher adúltera e casa com ela. Na verdade, Oséias casa com Gomer, a prostituta.
Esse cara, ou esse pastor pegou o texto e falou, vai lá, pega uma mulher e adultera. Aí foi lá, adulterou com a fiel. É brincadeira. Ou seja, nós não estamos fazendo assim, criando a doutrina de um texto isolado. São textos paralelos que vão apontando para uma única pessoa, que é Cristo. E Cristo, ele compete, ele pede de nós obediência, ele pede de nós o amor a ele. Sempre falo e vou repetir, o amor a Deus não é expressado com palavras, mas com atitudes, porque Deus não é homem, tá bom? Então, professam conhecer a Deus, mas negam com as obras, ou seja, eu conheço o Senhor, mas as obras das trevas, a árvore dá fruto mal. Você está entendendo? Por quê? Porque são abomináveis, desobedientes e ainda são reprovados para toda boa obra. Ah, João, por que são reprovados para toda boa obra? Eles têm dons. Porque não ama. Porque não ama, meus amados. Não adianta nada ter dom e não amar. O amor supera os dons, todos os outros dons. O amor é a perfeição. Tá bom? Então, a Bíblia fala que vai ser passado pelo fogo as obras pau, palha e ouro. A nossa obra tem que ser como ouro, que não vai ser destruída. Aí vai ser o momento que vai ser provada a nossa obra. E nesse momento, a nossa obra tem que ter sido feita com amor. Eu tenho que estar aqui por amor à alma de vocês. Eu tenho que estar aqui amando vocês. Entendeu? E não com qualquer outro pensamento. Porque senão minha obra vai ser reprovada em vão. Vou fazer isso. Mas a palavra de Deus é assim, ó, saiba que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você entendeu? Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Porque se fizermos com amor, amar uns aos outros como eu vos tenho amado. Não foi isso que o nosso Senhor nos ensinou? Também Mateus 7, 22, 23. Isso mesmo, irmão Léo. Exatamente isso que a palavra de Deus diz. Mateus 7, 22, 23. Mateus 7, ainda nessa questão de quem são os crentes que não conhecem o Senhor Jesus. Mateus 7, né, 22 e 23, diz o seguinte, ó. Fala assim, ó. Muito naquele dia onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Olha que coisa interessante tem aqui. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? É o pecado com luz de consciência. A pessoa sabe que está fazendo errado e faz o errado, achando que pode fazer errado, que Deus vai passar a mão pela cabeça. Deixa eu dizer uma coisa. O mesmo Deus que falou com Moisés é o mesmo Deus hoje. Moisés fez toda a obra, mas no dia que não creu, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. É uma passagem que me chama muito a atenção quando Deus fala assim com Moisés. Ó. Moisés se arrependeu, ou seja, ele colheu o fruto da consequência, entendeu? Ele colheu a consequência, mas cremos que Moisés está no céu. Então a coisa interessante é que Moisés fala assim, Senhor, pede novamente para entrar, e sabe o que Deus diz? Basta, não se fala mais nisso. Rapaz, ali eu vi um pai amoroso, viu? Ali eu vi um pai amoroso, sabe aquele filho que está desobediente, que pede alguma coisa? Foi mais ou menos isso assim que a gente enxerga, né? E temos mais outro texto, meus amados. Voltando a 1 de João 3,6, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Vamos lá? Tem mais outra. João deixa mais um recado, sendo cheio do Espírito Santo. Fala assim, ó. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Ora, já foi dito isso aqui. Já o crente ele não vai pecar nunca. Vai, infelizmente. Mas não é o pecado, como chama pecado voluntário, não é o premeditado. Ah, eu vou pecar aqui, chegar lá no último dia que eu for morrer, eu me arrependo. Meu amado, isso daí você não vai receber o perdão não, viu? Te digo com certeza, exceto se você se arrependa, né, de fato. Que Deus tem um plano na tua vida, na frente você se arrependa. Mas o pecado premeditado é obra satânica. O pecado é um acidente que acontece na nossa vida, a gente tropeça e logo busca a Deus a misericórdia para levantar. Então aquele que nasceu, que permanece nele, não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu, ou seja, não conheceu Deus. Ah, já por que a pessoa que vive pecando não conheceu a Deus? Por quê? Porque Deus ele liberta da corrente. O pecado são correntes espirituais. E Deus ele liberta aquela pessoa. Ora, se a pessoa foi liberta, né? Não tem lógica. Olha, eu fui liberto da prostituição. Aí de vez em quando, Deus livre guarda, está repreendido. Eu vou lá e me prostituo e volto. Ah, tô na graça. Vou lá e me prostituo e volto. Tô na graça. Não existe isso não, meus amados. Isso aí, infelizmente, o irmão não está na graça não. Está na falta de graça, né? Aquele nome lá. É o que o irmão está. Infelizmente. Tem mais um texto para finalizar. 1 de João 4, 8. Para finalizar essa parte, tá?
1 de João 4,8, que diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse texto é lindo, né, meus amados? O que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como nós podemos dizer que amamos a Deus, que nós não vemos, sendo que o nosso próximo que está ao lado e podemos ver, nós não amamos? É hipocrisia, então não tem como enganar ao Senhor. Eu costumo dizer que há a possibilidade de você amar o seu próximo e não amar a Deus. Agora, amar a Deus e amar o próximo, não. Por quê? Porque muitas pessoas que estão em ímpar no mundo amam os pais, dá o sangue pelos pais, dá a vida por um pai, por uma mãe, por um filho, não é verdade? Mas agora a pessoa que não ama a Deus, que não ama seu próximo, não, você está entendendo? E dizer que ama a Deus é hipocrisia. Porque como você vai amar alguém que você não vê, se você não tem a capacidade de amar alguém que você está vendo? Vocês entenderam? Então é mais ou menos por essa linha. Temos que entender que um dos primeiros passos para ser obediente é amar o nosso irmão. É nos colocar no lugar do próximo, né? Certa vez, tá repreendido, não quero tocar trombeta diante de mim não, mas o amado irmão me chamou para pedir perdão e falou, sabe? E eu peguei e falei com ele o seguinte: meu amado, não que o pecado que ele tenha cometido tenha sido algo bom, mas ali foi a ponte para aperfeiçoar o amor de Deus na minha vida. Eu vi orando, pedindo a Deus: Senhor, me ensina a amar meu próximo. Ó, e o Senhor me ensinou. Aí veio esse irmão com essa situação. E eu amei ele ali, agradeço e louvo a Deus, porque Deus me deu graça para amá-lo diante daquela situação. Ou seja, amar minha esposa, amar meu filho, amar vocês, sabe, amar minha família, é muito fácil. Eu quero ver amar as pessoas que falam coisas que desagradam a gente, as pessoas que nos fazem mal. Por isso que eu estou dizendo que essa teologia vingativa é obra de Satanás. A nossa obra, meus amados, é de amar os que nos fazem mal, principalmente os que nos fazem mal. Porque amar os que amam, até os próprios fariseus faziam isso, né? Vamos para outra pergunta? Como procede os filhos de Deus perante o mundo? Essa aqui é forte. Essa aqui, meus amados, tem muito carnal que fica furioso aí. 1 de João 2,15. 1 de João 2,15. Como procede os filhos de Deus perante o mundo? Diante do mundo, como nós devemos proceder, meus amados? 1 João 2,15 diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, meus amados, tem muita gente que, infelizmente, não aqui querem julgar, jogar pedra nos nossos irmãos, né? Porque até uma certa dificuldade para pregar para essas pessoas, que muitos, né, estão cegas, achando que já estão salvas, aquela coisa toda, mas estão com o coração no mundo, em coisas materiais, você está entendendo, meus amados? Então essas pessoas que amam o mundo, infelizmente o amor do Pai não está nele. Não sou eu que estou dizendo, que nos julgue é a palavra. Romanos 2,16, o Senhor irá nos julgar de conformidade com o Evangelho. Quando nós lemos a palavra de Deus, muitas vezes parece acusação, julgamento, mas é porque a palavra de Deus, ela esquadrinha, ela penetra, né, até a conjuntura da alma e do espírito, e separa, faz a separação. Então não é que o irmão está julgando. Amados, eu aprendi que julgar é inferir sentença. Julgar se eu falar assim: vocês vão para o inferno. Não estou falando que ninguém vai para o inferno. Isso aí cabe a Deus dizer se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Eu estou pegando a palavra. O que é que está escrito que o crente deve fazer, o cristão deve fazer ou não. O que o Espírito Santo me ensinou. E falou: ó filho, se você falasse do meu coração, pela fé, ó filho, você tem que agora viver conforme os estatutos, porque agora você não é mais mundano, você agora você é um filho celestial, o seu reino é no céu, entendeu? As coisas do mundo são coisas passadas, agora coloca o teu coração, a tua vida no altar, e eu vou te dando forças, porque, meus amados, o pecado ele é terrível. Como eu disse, são corrente puxa, aprisiona, aperta, não é verdade? Então, o Senhor Jesus, a graça de Deus é isso, meus amados, é a força para se livrar dessas correntes de Satanás terríveis. Então, com a graça de Deus, Deus vai nos dando força para cada dia vencer mais pecados, para andar mais em santidade, porque a santificação, a Bíblia diz o quê? Você que está santo, santifique-se mais, ou seja, é algo gradativo. Vamos subindo em santidade, vamos crescendo em santidade, não para olhar para os outros menosprezando, falar, sou melhor porque eu sou o cara que guarda a sã doutrina, eu sou o cara cheio de unção. Até tenho visão. Não é assim não. Você está entendendo? É justamente a gente olhar assim e falar: rapaz, eu estava no engano igual esse irmão, vou orar por ele, vou jejuar por ele e vou pregar para ele. Até onde ele quiser ouvir. É claro, tá bom? Outra passagem também forte, Tiago 4,4. Essa de Tiago 4,4 eu li para minha mãe ontem. Tiago 4,4. Como nós devemos proceder diante do mundo. Diz assim, ó: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha como a palavra é forte. Infiéis. Por quê? Porque é adultério. Adultério é tudo aquilo que é modificado da sua forma
original. Vocês estão entendendo? Ou seja, se a pessoa, nossa forma original, fomos criados para adorar a Deus. Se no nosso coração é levantado um altar que não é para Deus, é adultério. Vocês querem que eu te diga uma coisa? Que o Senhor tem me chamado a atenção. Eu tive até um sonho muito forte. Algo que me chamou a atenção. E se pregar hoje, meus amados, principalmente para os homens, hein? A fúria de Satanás. Uma coisa que eu era fanático, meus amados, pro futebol. E algo cego, hein? Tinha bandeira, minha esposa sabe. Tinha bandeira, ficava... Meus amados, é um culto. É um culto, a gente tem que vigiar em tudo, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. A gente tem que vigiar, meus amados. Aí a pessoa se converte, não quer cantar hino, não quer adorar a Deus, mas está lá no estádio, ó, louvando, né? Um time. Então, não podemos ter amizade com o mundo. E é claro que a porta é estreita, né, meus amados? A porta é estreita que leva à salvação, certo? E a porta larga é que leva à perdição. Portanto, o evangelho genuíno não é o que vai pregar bens materiais, riquezas, etc. Não. É o evangelho que vai nos levar a ser obediente a Deus. Que é a forma de nós amarmos a Deus expressando com nossas atitudes e não com palavras. Porque amar com palavras muitas vezes pode dar, né, a entender uma falsidade se isso não for expressado com as nossas atitudes, não é verdade? Então, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Seja bem-vindo cada obstáculo, né? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Portanto, meus amados, vamos ter amizade com Deus, que é bem melhor, né? A Bíblia diz que o que está lá no céu, que foi preparado para os santos, né, para os salvos, não subiu ao coração do homem e olhos nenhum viram. Ou seja, essa terra aqui está cheia de engano de Satanás para nos prender aqui. Mas o que Deus tem preparado é muito melhor. Eu sei, meus amados, é muito difícil. A luta contra o pecado é difícil. A luta contra as artimanhas de Satanás é difícil. Como seria fácil se ele enganou terça parte dos anjos? A Bíblia diz que são milhões de milhões e milhares de anjos. E Satanás, ele varreu a terça parte. Qual é a terça parte de 3? 1. Agora imagine de milhares e milhões de milhões. Perdão, milhões de milhões e milhares de milhares. Imagine que sagacidade. Aí nós, não, ele com Satanás não me engana. Satanás não me engana. Que é isso, meus amados? Temos que andar vigilante. Não é verdade? Vigilante o tempo todo. E não colocar nada no lugar de Deus, no nosso coração. Nosso coração é o altar do Senhor. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então não podemos preencher com coisas mundanas, com coisas passageiras. Sempre falo e vou repetir que tem gente que não entende, né? Já eu posso estudar? Pode. Já eu posso me dedicar a um emprego? Pode, meus amados. O problema é quando você coloca essas coisas no lugar que é de Deus. Aí tem pessoas que varam a madrugada estudando, mas quando vai para acordar 3 horas da manhã para orar, não consegue. Você está entendendo? Aí a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, né? Ali estará o teu coração. Se o teu tesouro é Deus, seu coração tem que estar lá, meus amados. Tá bom? Mais um texto. 1 João 4, 5, 6. Não sei se vai dar tempo de terminar não, meus amados. 1 João 4, 5, 6. Diz assim, ó. Vamos lá? Capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículos 5 e 6. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, quando as pessoas não ouvem o que está escrito na palavra, você ficar com questionamentos, claro que, como eu falei, doutrina isolada não, texto isolado não, texto com contexto, ensinamentos do Senhor Jesus. Aí nós podemos falar assim, ó, muita gente tem sentido coceira nos ouvidos. Lembra de Paulo para Timóteo? Sentirão coceira nos ouvidos. É o que está acontecendo hoje. Infelizmente, as pessoas não estão conseguindo ouvir a sã doutrina, a palavra de Deus. Tem que ter o misticismo, tem que ter antropocentrismo, sabe, colocar o homem no centro, tem que ter a teologia da confissão positiva. Eu determino, como já diz Augusto Nicodemos, né? Fé não é dizer eu determino, mas seja feita a tua vontade. Isso que é fé, meus amados. O povo acha que dizer que é ter fé é chegar assim e falar, Senhor, eu não aceito isso, sou dizimista. Grandes coisas, né? Grandes coisas. O que é que adianta ser dizimista, ser desobediente? A palavra de Deus diz que, ó, obediência eu quero e não sacrifício. Tá bom? Porque a Bíblia diz que se você está em inimizade com o teu irmão e vem trazer a tua oferta, deixa a tua oferta lá, faz as pazes com o teu irmão e traz. Por quê? Porque Deus, ele não vê como o homem vê, ele vê o coração. O texto que é usado para poder, sabe, ser bem devasso dentro da igreja, que Deus só quer o coração, na verdade é para essa parte. Deus quer o coração, nessa parte. Mas ó, 1 Tessalonicenses 5, 23, capítulo 5, versículo de 23, diz o quê? Santificar o mesmo Deus de paz, santifique você em tudo, em corpo, alma e espírito. Então temos que vigiar.
tá bom? Temos que vigiar muito o nosso comportamento, a nossa forma de falar. Meus amados, nova criatura, pessoas espirituais agora, não podemos andar dando escândalo, tá bom? Porque a Bíblia diz, ai daquele que vem escândalo, ai daquele que faz tropeçar o menor dos meus pequeninos. Temos que vigiar e muito. Outro texto, agora é como alguém pode se tornar filho de Deus. Essa é interessante, hein? Vamos para Tiago? E aí, amado irmão Jó, a pessoa quer se tornar filho de Deus. E agora, como é que vamos fazer para nos tornar filho de Deus? Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8. Para se tornar filho de Deus, Tiago 4, 7 e 8. Diz o seguinte, ó. Presta atenção. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo dobre, limpai os vossos corações. Esse texto é lindo, né? Sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? Obedecer. Eu estava analisando isso com minha mãe ontem, falando, rapaz, os patrões, né, pedem as coisas pro empregado, né? O cooperador fazer, as pessoas acatam ali com todo respeito. Na época da escravatura, né? Ali deveria ser imposto algo, a pessoa fazia ali, sabe? Agora, quando Deus nos pede algo, é uma relutância para fazer, né? Diante desse Deus amoroso que nos enviou o Filho dele, sem mácula, e foi cravado numa cruz, esfolado, cuspido. Vocês sabiam que aquela esponja que o soldado romano colocou, essa esponja que estava no vinagre, passou nos lábios de Jesus, ali era das pessoas fazer higiene depois de defecar? É isso mesmo, meus amados. Aquela era a forma, a pessoa desculpa até as expressões e falar sobre isso, mas as pessoas se limpavam com aquilo, com aquela esponja, e colocavam no vinagre para limpar. Aí vinha outra pessoa e usava. Agora, olha a humilhação que o Senhor Jesus passou. Isso por amor de você e de mim. Olha só que humilhação ele se sujeitou, meus amados. Deus, Jesus, ele não precisava fazer isso, ele fez isso por amor. É isso aí onde está manifestado o amor de Deus. E hoje as pessoas vão, só aceita que Deus ama se der casa, carro, dinheiro, sabe, tudo, terreno. E esse preço que ele pagou, aí você vê crentes batendo no peito dizendo, estou pagando o preço. Jejuar por uma alma é pagar preço, subir monte, orar de madrugada, isso é pagar preço. Pagar preço é o que Jesus fez. Pagar preço é o que o Senhor Jesus fez. E vamos, meus amados, que tem outro texto, Atos 3,19, também para as pessoas que querem ver aí, né, se tiver alguém falando, não, eu quero aceitar esse Jesus e agora eu quero me tornar um filho de Deus. Atos 3,19. Esse texto diz assim, ó, muito lindo, irmã Fabiana, muito lindo. Diz assim, ó, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para seres cancelados os vossos pecados. Ou seja, a pessoa que quer se tornar um filho de Deus, se sujeita a ele, limpa o coração, se arrepende e se converte. O que é a conversão? Mudança de mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. A transformação da nossa mente, a metanoia, a mudança de direção, conversão. Antes éramos assim, agora somos assim. Porque já não é mais nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Gálatas 2,20. Não é verdade? Mais um texto também, é o Evangelho também de João, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Também diz, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, para fechar essa parte daí. Capítulo 1, 12 e 13, diz o seguinte. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os que não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, todos os que creram. As pessoas não estão entendendo o que é crer. A palavra de Deus diz assim, aquele que confessa com a boca e crê com o coração, né, que confessa que Jesus é o Senhor e crê no coração que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí a pessoa acha que é só isso. Mas a mesma palavra diz o quê? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque quando fala crer no coração, meus amados, até os demônios tremem, temem. Crer compete obedecer. Lembra da fé? A fé e a obediência está inerente, porque a obra e a fé está junta. Vocês entenderam? Você está juntinho. Então crer não é simplesmente proferir palavra ao vento. Lembra que o Senhor Jesus falou? Esse povo com os lábios me louvam e o coração está distante de mim. Ou seja, crer está dizendo que você confessa com os lábios, seu coração está em Deus. Salmo 119, 11. Guardei as tuas palavras, os teus mandamentos no meu coração, para não pecar contra ti. Isso é amor. Tá bom? A Bíblia diz que já era um homem reto e íntegro que se desviava do mal. Amados, vamos lá para mais uma pergunta. Espero que dê tempo de finalizar, que é texto, viu? Evangelho de João, capítulo 14, 15.
Como amar verdadeiramente a Deus? Isso aqui a gente já falou várias vezes, então vou dar uma corridinha aqui para dar tempo, tá bom? Que é a questão de amar a Deus, lembra? Vocês lembram como é que nós amamos a Deus? Lembram? Sem questão, ó. Amar a Deus não compete palavra. Bota o joelho no chão, Senhor, eu te amo. Vem a primeira chance de desonrar, de desobedecer, a pessoa vai lá e se joga no pecado. Porque Deus disse, né, em Gênesis 4, 7, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Deus é mentiroso? Números 23, 19 não diz que Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa? Ele, a Bíblia também no Novo Testamento não diz que junto com a tentação ele nos dará o livramento? Ou seja, ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Olha a frase que o povo usa para poder pedir bênção, riqueza a Deus. Ah, ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas também para vencer o pecado, ele também prometeu e é fiel para cumprir também. Tá bom? Outra passagem aqui, meus amigos. Sim, João 14, 15, né? Já é passar direto, João 14, 15. Como amar verdadeiramente a Deus. Esse é bem conhecido, né? João 14, 15. Diz assim, ó. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Ou seja, está inerente à obediência. João 14, 21 também vai dizer o seguinte, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meus amados, outro dia eu estava lendo esse texto com minha esposa. Eu não aguentei, as lágrimas veio os olhos. Olha que lindo, olha que lindo. Aquele que tem os mandamentos, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa linda, meus amados. O Senhor vai se manifestar para aqueles que são obedientes. Para aquele que guarda o mandamento, para aquele que ama com atitude. Aquele que foge da aparência do mal. Efésios 4, 27. Nem deis lugar ao diabo. Que lindo, né, meus amados? Vamos para mais um texto. Dá uma corrida aqui. 1 João 4, 20. Vamos lá correr para dar tempo. 1 João 4, 20. Diz o seguinte. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Esse texto até a gente já leu, né? Já citou aqui, falando que para amar a Deus compete primeiramente também aprender a amar o nosso irmão, para que não sejamos hipócritas diante do Deus que vê todas as coisas. Habacuque capítulo 1, versículo 13, que diz que Deus é tão puro de olhos que os teus olhos não podem contemplar o mal. Imagina, meus amados. 1 João 5, 3. 1 João 5, 3. Diz assim, ó, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Ó, tá vendo? O amor de Deus consiste em guardar os mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Penoso é o pecado. Gosto sempre de tocar nesse assunto. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente peca, né? Consciência pesada, às vezes, principalmente se a gente trair quem nos ama, quando a gente vai deitar a cabeça no travesseiro, não tem paz. Porque o pecado que é pesado. Mas quando você deita em santidade, em retidão, nada te acusa. Sabe? É lindo demais, isso é maravilhoso. Tá bom? Então, pesado é você ter coisas ocultas, pecados. Isso é pesado. Mas você andar nos caminhos, nas pisaduras do Senhor, isso é lindo. Meus amados, uma pergunta. Essa tem que chegar nessa pergunta. Deixa eu ver se dá tempo. Essa aqui eu tenho que correr, ó. Deus disciplina seus filhos? Ah, essa aí dá o que falar nos dias de hoje, hein? Hebreus 12, 7 a 11. Hebreus 12, 7 a 11. Se Deus disciplina os filhos, olha só o que diz. É para a disciplina que perseverais, Deus. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho é que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, ao que tem sido por ela exercitados frutos de justiça. Olha que lindo. Ou seja, se a pessoa está sem correção, se Deus não corrige essa pessoa, tema. Se você não está sendo corrigido por Deus, tema, porque você não é filho. Agora, os filhos Deus corrige porque para ser participante da verdadeira vida, da santidade dele. Vocês entenderam porque Deus nos disciplina? Apocalipse 3,19 também diz o quê? Deus, ele disciplina e corrige tantos quando ele ama.
Ou seja, se nós estamos sendo amados, o Senhor vai nos levar para o caminho, que muitas vezes pela inclinação carnal, pelas setas do inimigo, tendemos a querer nos desviar devido às nossas inclinações carnais e humanas. Mas Deus, com sua vara de amor, essa vara é amor, viu? O povo fala, exortação. Não, essa vara de amor, ele nos direciona para o caminho. Quem é esse caminho? Jesus. E onde nos leva esse caminho? A Deus Pai. E quem nos conduz? O Espírito Santo. Deu para entender como é que funciona? Deuteronômio capítulo 8 também vai falar sobre isso. Deuteronômio 8:5. Lê um pouquinho no Antigo Testamento, né? Já viu que no Novo Testamento está recheado de obedecer ao Senhor? Deuteronômio 8:5 diz o seguinte: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ou seja, como um pai disciplina o filho, assim o Senhor nosso Deus nos disciplina. Vamos para a última pergunta? Tem que dar tempo, né? Quem são os filhos do diabo? O diabo também tem filho, viu, meus amados? E não é pouco, não. 1 João 3:8. 1 João 3:8 a 10. 1 João 3:8 a 10. Deixa eu correr aqui para dar tempo. Essa aí a gente não pode ficar sem explicar, não, né? 1 João 3:8 a 10. Diz assim, ó: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Como assim, irmão João, nascido de Deus? João 3:5. Que nasce da água e do Espírito, novo nascimento. Esse não vive pecando, mas o filho do diabo vive pecando. Por quê? Porque o diabo peca desde o princípio. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ou seja, se vê algum pregador aí falando que pode viver à vontade, sabe? A liberdade cristã, obra de Satanás. A nossa liberdade não nos dá o direito de voltar para a vida antiga, para o pecado. O nome disso é libertinagem. A liberdade consiste em vermos aquilo que nos escravizava e não querer mais. A nossa liberdade, né, ainda que possa vir desejos carnais, inclinações, setas malignas, mas a liberdade nos dá força de dizer assim para aquele desejo, aquele pecado que nos prendia: ó, não vou mais aí não, Satanás. Então é isso que é a liberdade. Fora isso, você se jogar lá na piscina de pecado, ilustração, viu, meus amados? Na piscina do pecado, né? Cheia de coisa de ódio, lascívia, tudo aquilo, né? Ilustração, tá bom? Piscina e ilustração. Se jogar ali no pecado, melhor dizendo, se jogar no pecado, no lamaçal, melhor assim, fica melhor, né? No lamaçal do pecado, o nome disso é libertinagem. E onde tem libertinagem, o Espírito de Deus não tá não, viu? Isso é obra de Satanás. João 8:34, né? Diz também, falando sobre os filhos do diabo. João 8:34, deixa eu abrir aqui. Que diz, né, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não é verdade? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, esses são os filhos do diabo, o que são escravos do pecado. E para finalizar, João 8:44. João 8:44 diz o seguinte: vós sois do diabo, que é vosso pai, que quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ó, meus amados, ou seja, de vez em quando contar mentirinha é normal, ninguém consegue viver sem contar mentira. Isso já é uma mentira. Isso já é mentira, meus amados. Por quê? Porque a mentira é do diabo. A verdade é nosso Deus. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Então, meus amados, essa questão de crente viver nessa libertinagem toda, isso não existe. Deu para entender, meus amados, quem são os filhos verdadeiros de Deus e quem não são os filhos? Infelizmente, meus amados, não é sendo juiz, não é desejando isso para os meus irmãos, não, que eu desejo que eles se arrependam, né? Os que estão dentro da igreja achando que estão servindo a Deus, que estão sendo filho de Deus, né? Que muitas vezes está até servindo, né? Mas, como Balaão. Balaão serviu, né? Balaão foi lá e teve que abençoar o povo. Mas Balaão não era filho. Balaão não era filho. O filho é aquele que obedece. É aquele que tem o DNA. O sangue de Jesus corre no nosso corpo espiritual, que foi lavado pelo sangue dele. Não é só o filho, sabe, de criação, não é o filho de DNA. Então nós temos que ser esse. O filho que obedece, o filho que ama. Tá bom? O amor a Deus. Vamos amar a Deus a cada dia, sabe? Fugir da aparência do mal. Como José fez, né? José fugiu. Tá bom? Como Daniel, como os 3 amigos de Daniel. Tá bom, meus amados? Como os apóstolos.
pecaram. Muitos homens da Bíblia pecaram como nós, mas se arrependeram e não voltaram para o pecado. Porque a Bíblia diz, né, aquele que volta a volver-se na lamaçal do pecado, o seu último estado é pior do que o primeiro, tá bom? Eu vou orar por vocês, que Deus abençoe vocês, guarde, tá bom? Ilumine. E nós vimos que foi estudado o que aqui hoje? A palavra de Deus. Não é verdade? A palavra de Deus. Não o que eu acho não interessa. Muitas pessoas estão interpretando a Bíblia assim. Eu acho que... Descarta. Não interessa. O que você acha, o que eu acho não interessa. O que interessa é o que a palavra de Deus diz. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Irmã Fabiana, Deus te abençoe. Muito obrigado pela presença. Irmão Márcio, muito obrigado, Márcio, pela sua presença. Deus te abençoe, meu amado. Irmão Alex, Deus te guarde. Viu, meu amado? Deus abençoe. Irmã Neide, Deus te abençoe. Valéria, minha esposa, Deus abençoe. Muito importante estar aqui com você nesse momento. E foi uma suadeira, deve ser a febre já, né? Batendo em retirada para a glória de Deus. Tá bom, meus amados? Amanhã, com a permissão do Senhor, é momento de oração, hein? Vamos estar aqui orando para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, se Deus permitir. Vamos orar agora? Oremos. Deus Pai de infinita bondade, muito obrigado por Tua palavra, Senhor. Senhor, nos corrige, Pai, e nos exorta nos Teus santos caminhos, nos Teus santos estatutos. Senhor, nossa carne quer nos levar para o mal, mas o Espírito, Senhor, ele anseia por Ti, assim como a coça anseia por água. Meu Deus e meu Pai, nos dá força para vencer este mal, esse câncer da alma, esse maior vírus da história da humanidade chamado pecado. Nos ajuda a vencê-lo, Senhor, porque só com Tua graça para vencer este mal, que é um imã terrível para a morte. Mas o Senhor, meu Pai, o caminho do Senhor dá para a vida. Glorificado seja Teu nome, meu Deus. Abençoa cada irmão, se assim for da Tua vontade. Abençoa cada irmão que está participando desta live. Que na mesa dele não lhes falte o alimento físico e nem no coração o alimento espiritual. Que também, Senhor, eles venham ser protegidos por Ti, guardados de todos os males e pestes que está assolando a terra. Que os Teus anjos protejam, Senhor, de acordo com os Teus preceitos. Ó Deus, ajuda também cada irmão desse a Te buscar cada dia mais. Teu desejo de orar, de jejuar, de ler a Bíblia e sempre andar vigilante. Ajuda, ó Senhor, porque nós somos pó, nada somos, mas Tu é grande em poder para nos livrar. Nós oramos a Ti e Te adoramos, Deus que é santo, santo, santo. Deus poderoso, que está sentado sobre um trono de glória, cuja terra é estrada dos Teus pés e o céu dos céus não pode conter a Tua glória. Vós que está entronizado acima dos querubins, meu Deus, nós Te damos glória e graça, porque Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo. Nós somos o Teu servo e Teu Senhor. Em nome do Teu Filho amado, oramos a Ti, Senhor. Atende conforme a Tua vontade, em nome de Jesus e na comunhão do Divino Espírito Santo. Amém. Meus amados, Deus abençoe vocês. Também, meu amado irmão Márcio, Deus te abençoe, meu amado. Seja sempre bem-vindo, tá bom? Que Deus abençoe você e guarde você e sua família. Também nossa querida irmã Fabiana, que sempre está aqui conosco. E você também, irmão Márcio, é uma honra poder servi-los, tá bom? É uma honra poder pregar o Evangelho de Deus. Aquilo que de graça Deus me deu, Ele me resgatou do lamaçal do pecado para levar para vocês de graça. É uma honra imensa levar a palavra de Deus e pregar o Evangelho genuíno, porque a alma de vocês é mais valiosa do que o mundo inteiro. Deus abençoe vocês, meus amados. Obrigado, irmão Léo, Fabiana, Márcio, Neide. Boa noite, minha irmã Neide. E Valéria, minha esposa. Graça e paz.